vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria, que é na página 128, diz assim, posições relativas de uma reta e uma circunferência. Então, nós vamos ver a relação de reta com circunferência, né? Então, o que acontece? Primeiro, nós temos o primeiro caso de reta secante. Então, eu vou ter uma reta que, em relação a essa circunferência, ela vai ser denominada de reta secante. O que acontece com a reta secante? Senhores, uma reta ela é secante em relação à circunferência, por isso que o nome é posições relativas de uma reta em uma circunferência. Aqui, essa reta em relação a essa circunferência ela é secante. Qual a principal definição de reta secante, né? É porque uma reta ela é secante em relação à circunferência quando ela toca essa circunferência, ó, toca a circunferência em dois pontos, viu? Toca a circunferência em dois pontos distintos, ok? Então essa é a definição de reta secante, tranquilo? Então vamos lá entender um pouco da teoria. Então aqui, ó, eu tenho uma circunferência e essa circunferência tocou aonde? No ponto A, no ponto B, né? Aqui é quem? A origem, é o centro da circunferência, né? Lembra que um ponto qualquer do centro, que um segmento de reta do centro a um ponto qualquer na circunferência, ele é chamado de quê? De raio. Isso aqui é o raio, né? E o interessante é que um raio de uma circunferência, eu posso ter infinitos raios aqui, ó. Nessa circunferência. Todos os raios, senhores, ó, eles são iguais. Isso nunca vai mudar. Dentro dessa circunferência, ok? Mas o que nós vamos estudar aqui é o seguinte. É essa relação aqui, ó. Viu? Desse segmentozinho que formou aqui, ó. Que é esse segmento aí, ó, D. Né? Que ele saiu do centro, foi até onde? Até a reta secante. Por que ela é secante? Porque está cortando a circunferência em dois pontos. Aí a pergunta é, será que esse D, esse segmentozinho D aqui, vocês acham que ele é maior ou é menor que o raio? Primeiro, se eu fosse pensar em raio, o raio seria isso aqui, né? Ó, isso aqui seria um raio. Ele é maior ou é menor que o raio? Então, ó, ele é menor que o raio. Então, essa é uma teoria que nós temos que ter, né? Note que essa distância D, né, do centro da circunferência, ele é o quê? Ele é menor que o raio, né? Isso quando a nossa reta é o quê? Secante. Então, essa distância do centro até a nossa reta secante, ela é menor que o raio. É a primeira definição. Então, aqui eu tenho uma reta. Por que ela é tangente? Porque ela só toca a circunferência num ponto. Vamos lá ver a relação da teoria. Eu tenho o centro da circunferência. Eu tenho quem? Lembra que todo segmento de reta que sai da circunferência a um ponto qualquer, que sai do centro a um ponto qualquer na circunferência, isso aqui é chamado de quê? De raio. Então, nessa circunferência, por exemplo, se aqui o raio fosse 3, daqui para cá também seria 3. Todos os raios são iguais, né? O que acontece aqui, senhores? Agora, observe que a distância do centro da circunferência à reta tangente, ela é exatamente igual ao valor de quem? Então, essa distância aqui na reta tangente, esse D, ele é exatamente o que? Igual ao raio. Então, ó, na reta tangente, essa distância do segmento D até a reta de tangência, saindo do centro, é igual ao raio da circunferência, certo? Então, ó, agora nós vamos falar de reta externa. Qual a relação de uma reta externa com a circunferência? Né? Ela tem algum ponto comum? Não tem ponto comum, não é isso? Lembra que a secante
toca em 2 pontos, a tangente toca num ponto, então a externa não toca em nenhum ponto. Vamos lá ver a relação que é fundamental aqui. Centro. Daqui para cá nós temos quem? Como é o nome disso aqui? Raio. Mas a nossa ideia aqui é estudar o quê? Isso aqui, ó. É esse segmento aqui. Né? Vamos lá. Então, ó, daqui para cá é o raio. Observe que agora esse meu ponto D, que é aquela relação que nós viemos estudando, esse segmento D, ele é o quê? Ele é maior ou é menor que o raio? Então, ó, esse meu D, ele é maior que o raio. Então, aqui, senhores, já depois da teoria, vamos ver o que que acontece aqui. Então, aqui eu tenho o centro da circunferência, eu tenho uma reta secante, toca em 2 pontos, eu vou botar aqui, ó, ponto A, ponto B. Essa distância que nós temos daqui para cá, vou botar aqui fazendo a relação, ó. Essa distância aqui é o raio, certo? Mas o que nós estamos estudando é essa aqui, ó, que é esse ponto D. Aqui para cá é quem? É o raio. Vamos lá. Qual é a relação do D com o raio? É que esse meu ponto D, ele é menor que o raio. Por que eu estou falando do ponto D? Porque é a distância do centro até a nossa reta secante. Do mesmo jeito aqui o centro, aqui para cá, nosso raio. Por que essa reta ela é tangente? Toca a circunferência em um único ponto, aqui ó, no ponto A, um exemplo. Então aqui ó, do centro até nossa reta tangente é a nossa distância, que é D. O que acontece com esse D? Ele é igual ao nosso raio. Quando é que nossa distância é igual ao raio? Quando nossa reta é tangente. Quando é que nossa distância é menor que o raio? Quando nossa reta é secante. E quando a nossa reta é externa, ela toca em algum ponto? Não, a circunferência ela não tem nada a ver, ela não tem nenhum ponto comum com a circunferência, né? A nossa reta. Nós estamos falando da reta R, reta qualquer, né? Vamos lá, daqui para cá é o que? É o nosso raio. O que nós estamos estudando é a distância do centro até a reta. Esse nosso segmento D, essa distância D, ela é maior que o nosso raio. Então é isso que tem que ficar em nossa cabeça. Quando a minha distância do centro à nossa reta ela é menor que o raio, eu sei que ela é secante. Quando a distância do nosso ponto até a nossa reta ela é igual ao raio, então ela é uma reta tangente. E quando essa distância ela é maior que o raio, então ela é uma reta externa. Então, aqui a gente finaliza essa parte aqui, viu, de geometria. Então, senhores, quando se fala em reta tangente na página 129, nós temos duas propriedades muito importantes, né? Que são duas. A primeira vamos analisar. Primeiro nós entendemos lá que eu tenho um centro da circunferência, eu tenho uma reta T qualquer, né? Aqui nós temos o ponto de tangência. Por que ela é uma reta tangente? Porque ela tem a único ponto comum em relação à circunferência, né? Eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de ponto T. Aqui é o nosso centro da circunferência. E do centro até o ponto de tangência nós temos a distância D. Que no caso de reta tangente, esse ponto D, lembra lá? Que essa distância ela é exatamente igual ao raio da circunferência. Ok? Mas o que nós devemos saber, senhores, é que essa distância, esse segmento da origem da circunferência, do centro da circunferência até esse ponto de tangência, ela é ó, perpendicular. O que é perpendicular? Quando ela sai, quando esse segmento sai do centro da circunferência até a nossa reta tangente, isso aqui ó, é perpendicular, ó, forma ângulos de 90 graus. Isso aqui eu estou simulando como se fosse o quê? O raio da circunferência aqui, ó. Só que eu joguei para cá, né? Então isso aqui nós não podemos esquecer, né? O que nós não podemos esquecer? Que essa distância aqui, em relação à reta T, ela é o que? Ó, perpendicular, viu? Isso vai ser importante no estudo dos ângulos na circunferência. Na segunda propriedade, nós já temos o que? Nós temos duas retas qualquer, uma reta T
e uma reta R. Então aqui, ó, eu tenho duas retas tangentes, ó, né? Porque essa reta T ela é tangente, toca um ponto, e essa reta R também ela é tangente porque toca num ponto, né? E aqui nós temos o centro da circunferência, que é o ponto A. Então continua a mesma teoria, que aqui, ó, nossa distância D é igual a R. Para cá, mesma teoria, que essa distância D é igual a R. Se é tangente, se é uma ou duas ou três, não interessa. Sempre a distância do centro ao ponto de tangência vai ser igual ao raio, né? Lembrando que isso aqui também vai formar ângulo de 90 graus. Vai formar o quê? Então, como nós aprendemos lá na primeira propriedade, sempre isso aqui, ó, vai ser perpendicular em relação ao raio, ó, ao ponto de tangência. Sempre essa distância, esse raio em relação ao nosso ponto de tangência, sempre vai ser perpendicular. O que é perpendicular forma ângulos de 90 graus, ok? Sempre. Então, nossa, aqui, ó, tipo aqui, a definição disso aqui é que nossa reta T, ela vai ser perpendicular a quem? Ao segmento OT, aqui, ó. OT é quem? É a distância, ou ele também é chamado de raio, é ou não é? É, se eu for analisar aqui, ó, OT é o raio e é a distância. Então aqui também é a mesma relação, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui na reta T, eu posso definir que essa reta T é perpendicular a quem? Vamos chamar aqui de A e vamos chamar aqui de B. É perpendicular a quem? A OA. Aqui não é a reta T, aqui é a reta R. Também é perpendicular a que segmento aqui, ó, desse lado, OB. Viu? Essa que é a relação que nós temos que entender aqui. Se eu sair daqui do centro da minha circunferência e vir para cá, olha só, eu encontro dois triângulos, ó. Dois triângulos, viu? E dois triângulos retângulo, porque, ó, ângulo reto. Foi o que nós aprendemos lá em triângulo, ângulo reto, viu? Então nós temos dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos, vamos aqui dar nomes a eles. Vamos para o primeiro. Vamos tirar ali de dentro da circunferência. Aqui é P, aqui é A e aqui é o centro da circunferência, ó. Olha ele aqui. Então aqui, ó, ele é retângulo em A. O próximo, ó, o centro, P, e aqui é quem? B. Ó, ele é retângulo, hein? E esses triângulos, senhores, eles são exatamente iguais. Então, ó, uma teoria que sai aqui de quando eu tenho duas retas tangentes a uma mesma circunferência, que eu encontro, ó, dois triângulos retângulos. O triângulo AOP, ele é, ó, congruente ao triângulo qual? B. Ó, B. Então, isso aqui também é importantíssimo, viu, senhores? Tranquilo? Então, aí a gente encerra aí esse assunto aqui. Então, aí a atividade para a próxima aula. Página 130, da questão 1 à questão 7 de geometria.